O Josué Garcia, ele perguntou pelo YouTube. Ele pergunta o seguinte: um irmão dele teve glaucoma juvenil. E aí ele pergunta se o pessoal da família tem que fazer exames periódicos, se os filhos também precisam fazer. É importante? Muito importante essa pergunta, né, que você fez agora. Então, assim, é muito importante. Por quê? Porque o glaucoma, ele é uma doença, na maioria das vezes, tem um glaucoma agudo, né, que o olho fica bem vermelho, a pressão aumenta bastante, a córnea pode ficar demasiada, mas o que é mais frequente é o glaucoma de ângulo aberto, ou seja, é o glaucoma crônico. E ele costuma, geralmente, ter uma história familiar. Então, por isso que é importante, todas as vezes que o paciente, ele vem ao consultório, a gente sempre pergunta, tem história de glaucoma na família? Porque em torno de 15 a 20% da população, né, de acordo com o que a pessoa estuda, tem uma história positiva de glaucoma. Então, é muito importante. Se você tem história na família de glaucoma, a gente tem a obrigação de orientar a família, até porque a maioria dos casos de glaucoma são silenciosos. E como é que cursa o glaucoma? O glaucoma, ele geralmente, na maioria das vezes, é assintomático, ou seja, o paciente ele não tem sintoma nenhum. E o que é que faz o glaucoma? O glaucoma, ele perde o nervo óptico, é a extensão do nosso cérebro na parte externa, que é o nosso olho. Então, faz com que haja uma diminuição da visão. Mas como essa diminuição da visão, ela é progressiva e ela é periférica, ou seja, vai diminuindo a visão periférica até ficar a visão tubular, ou seja, como se fosse em forma de tubo. Então, a gente nunca vai parar para pensar, poxa, não tô tendo visão periférica. A gente não presta atenção, até porque a nossa vida é muito corrida e a gente não se atenta para isso, porque a gente está vendo bem na região central. Então, por isso que é importante procurar o oftalmologista. O glaucoma é apenas uma das doenças silenciosas, porque a visão ela vai diminuindo sem a pessoa se tocar. E muitas vezes, quando chega no consultório, o glaucoma ele já está avançado. Então, aí o que é que acontece? O que é que a gente pode tocar? É a pessoa não enxergar alguma coisa que está do lado dela, a pessoa no carro bater várias vezes por não enxergar quem está aqui do lado do carro. Então, assim, são sinais, né, que favorecem a pessoa. Poxa, eu tenho que ir procurar um oftalmologista. Então, todo ano, todo mundo deveria, pelo menos, passar uma vez no oftalmologista. Por quê? O oftalmologista, ele não é só um prescritor de óculos, que é muito importante. Mas a prescrição do óculos é muito importante ter uma prescrição bem feita, porque você vai enxergar melhor. O médico, ele vai avaliar desde a pressão do seu olho, que é isso numa consulta normal. Vai ver o fundo de olho, vai avaliar a sua lágrima, como é que ela tá. E isso a gente também vai investigar se você tem alguma doença sistêmica, ou seja, uma doença do corpo. Por exemplo, uma alergia que é super comum, que já esteja alterando o olho. Você pode uma catarata precoce, que o diabetes ele acelera. Ou então, ele pode alterar os vasos da retina, que o diabetes, com 5 anos, o paciente com diabético, ele já tem alteração na retina. Então, hipertensão arterial sistêmica, já dá alterações quando não está controlada, dá alteração no fundo do olho. Então, é muito importante a consulta no oftalmologista. Uma coisa também que eu queria alertar a população é que existe muita gente que não é médico e que está se passando por oftalmologista. E muitas vezes as pessoas chegam com a doença já muitas vezes avançada e a gente não tem como dar a melhor qualidade de vida a essa pessoa. Então, sempre pergunte se essa pessoa é médica, se ela tem o site do conselho, né, do CREMEC, que é o Conselho Regional de Medicina do Ceará. Olhe se essa pessoa que vai lhe consultar é médica mesmo, porque o médico, ele é o profissional que ele estudou e ele é dedicado a cuidar da sua saúde. E o oftalmologista é indicado a cuidar da sua saúde ocular. Doutora, importantíssimo. E antes da senhora chegar, inclusive, eu estava falando sobre essa questão, né? Porque às vezes a gente pega na internet algumas receitas, ou enfim, a gente vai mexendo e o olho é muito sensível, né? A gente não pode permitir
que isso aconteça, e a gente não pode fazer isso com a gente, né? E aí eu ia até lhe perguntar, mas a senhora já respondeu lindamente que é a frequência com que a gente deve ir procurar um oftalmologista. Se não tiver nenhum problema, uma vez por ano tá ok, a gente bota ali na nossa rotina básica de cuidados, a gente uma vez por ano para visitar o oftalmologista.